Olá, atletas! Está começando mais um episódio do podcast Uma Medalha e uma Banana. E junto comigo eu trago uma galera muito especial que patrocina e apoia essa ideia. Laboratório Martins Pinto, Abs Esportes, Jeep Maceió e Casa de Manhinha. Nem sempre tem pódio, mas sempre tem história. E hoje eu tô aqui com duas lendas do triatlon aqui de Maceió para contar a história deles para vocês. Eu tô aqui com o Fabrício Borsato e com o Falcão. Então vamos lá? Vamos começar? Bom, primeiramente, bem-vindos aqui ao programa. É uma honra ter vocês aqui. O Fabrício faz um tempo já que eu tô falando para ele para vir para cá. E aí ele falou, não, vamos levar o Falcão também, que tem bastante histórias, que se juntar os dois aqui, tem história para uma semana aqui de papo. Então, muito bem-vindos, Fabrício, Falcão. Obrigado. Eu queria saber, assim, o começo de tudo, né? Então, acho que a gente tem que começar do começo. Então, eu queria entender, assim, como é que vocês começaram, né? Começou com triatlo, começou com corrida, começou com natação. Eu fico surpresa, porque tem muita gente que vem aqui no programa, tanto triatletas, né, que você fala assim, como você começou? Nadando. Eu acho isso fantástico, assim, eu já falei isso uma vez aqui, que eu sempre achava que a pessoa começava correndo ou pedalando, daí a amiga, não. A maioria começa com natação e depois vai indo para os outros. Eu achei isso interessante, não sei se foi o caso de vocês, mas é muito legal, assim, ouvir a história de como é que vocês começaram. O Fabrício, eu sei que foi o primeiro aqui, né, de assessoria, que começou a trazer toda essa cultura que agora explodiu aí, né, na Orla, e a gente vê muitas assessorias, então, vamos lá, vamos começar. Você quer que eu comece ou que o Falcão comece? Melhor você. Melhor, né? A minha... Hierarquia primeiro. Eu sou meio da origem, né, Laura? Eu sou um dos poucos que... na verdade, só sobraram dois desse grupo originário do triatlo lagoano, quando ninguém sabia nem o que era triatlon. Diz que eu repito essa história o tempo todo, porque as pessoas achavam que eu fazia teatro... E não sabia o que era o triatlon. Eu tinha que explicar, eu fazia segundo ano científico e todo mundo dizia, Fabrício, você está estudando teatro? Eu disse, não, eu estou treinando triatlon. O que é triatlon? É nadar, pedalar e correr. Isso lá em meados de 1995. Uhum. Porque entre 92 e 95 eu era nadador, só que eu era tipo nadador leão de treino. Eu nadava muito bem nos treinos, quando chegava nas competições, por alguma razão, não sei, pela idade, falta de maturidade, eu não ia muito bem. E cheguei para o meu professor de natação, que é o José da Silva Júnior, que é ainda professor do IAT, disse, Júnior, eu não quero mais isso aqui, eu quero treinar triatlon. Uma vez você me disse que treinou alguns triatletas em Santos no iniciozinho, porque ali estava na metade da década de 90, no final da década de 80, início de 90, você pode me treinar? Ele disse, posso. Então, vamos começar. Daí, eu fui o da primeira leva que participou do primeiro campeonato alagoano de triatlo do estado de Alagoas, em 1996. E que hoje só sobraram dessa leva eu e o Paulo César Ramos, que é o Paulinho do Guaraná da Praia, o proprietário do Guaraná da Praia. Uhum. Dessa leva, se não me engano, nenhum mais pratica triatlo. E foi um período onde tinha pouquíssimos triatletas. A gente tinha um campeonato alagoano com, eu acho que a máxima, naquela época, deu 11 atletas. Uma mulher e 10 homens. E assim começou essa história com o triatlo. E eu me apaixonei, que na verdade, eu digo que eu enlouqueci com o triatlo, né? E passei alguns anos nessa história do triatlo mais curto. Chegamos aí para Salvador, competir uma vez, só que parou o triatlo alagoano aqui, porque não tinha incentivo, é difícil isso, principalmente para um esporte novo. E daí a gente fazia muitos simulados, só que nessa época dos simulados só sobraram 5 triatletas. E lá em 98, já eu iniciando meus estudos de educação física na universidade, eu comecei a treinar um triatleta chamado Cícero da Silva, que também foi dessa leva, era um ex-cortador de cana de União dos Palmares, que ele tinha um talento, era algo fora da curva.
Para você ter uma ideia, no primeiro triatlo que a gente teve em 96, ele saiu o último da água. Ele começou a treinar natação especificamente com o Júnior. E no último triatlo do campeonato, em um ano, ele começou a sair logo atrás de mim na natação. E eu sempre fui um nadador para o triatlo relativamente forte, entendeu? E assim se originou a minha história como atleta de triatlon e como a pessoa que está vivenciando aquele mundo novo do triatlon numa época que a gente disse que era a época das cavernas. Tanto é que me chamam de dinossauro do triatlon, porque era difícil, não era uma coisa fácil. A gente saía, por exemplo, para treinar uma corrida 10 horas da manhã, era chamado de maloqueiro, vagabundo, ia pedalar, num sábado de manhã, de madrugada, a maioria das pessoas que passavam de carro xingavam a gente, porque estavam saindo da balada, para eles aquilo ali era pouco, era pouco habitual ver aquilo, do que se tornou hoje, né? Hoje é outra realidade, outra realidade em relação a tudo, né? Eu me lembro que é interessante essa história. Eu estou tentando ser breve para e catar umas histórias interessantes para lhe passar, que é muito legal. Tinha um treino que eu fazia assim, eu marcava com o Paulinho do Guaraná da Praia lá no Guaraná da Praia, que sempre foi aquele ponto. Ele comprou o Guaraná da Praia, não era esse nome, era outro nome, em 1996 ou 97, não me lembro. E a gente saía dali e ia até Paripueira pedalando. Olha como era o treino. Vamos pedalar até Paripueira. Daí era o máximo que a gente podia de força até Paripueira. Chegava em Paripueira, entrava em Paripueira, parava na padaria, comprava pão doce, Coca-Cola, comia dois pães doces e Coca-Cola e voltava dando outra pancada até chegar no Guaraná da Praia e ver quem é que chegava primeiro. Daí chegavam os dois com as pernas balançando, tremendo, e um brincando com o outro. Eu ganhei de você. Era assim que funcionava o treino naquela época lá, em 1900 e eu acho que era 97 já. E assim foi. Eu posso prolongar um pouco mais? Claro, fica à vontade. Tá, então, daí dessa fase vem para uma fase posterior, o qual eu volto a competir em campeonatos no ano 2000, e no ano de 2006 eu decido participar do primeiro Ironman. Um amigo nosso, o Josemar, tinha participado em 2006, o Tavares já tinha participado de Ironman no final, em 99, 2000, 2001, se não me engano. E daí eu chamei o Júnior, que foi meu primeiro treinador, disse: você quer me treinar para eu fazer um Ironman? Ele disse: quero. Daí eu treinei e fiz o primeiro 70.3 do Brasil, que foi em Brasília em 2006. E daí em 2007 eu fiz meu primeiro Ironman. Daí, deste primeiro Ironman para cá, eu nunca deixei de fazer Ironman em nenhum dos anos. Eu já estou há 18 anos fazendo Ironman e faço 30 anos de triatlo esse ano. Nossa. Já fiz, eu acho, nesse mês de setembro. Nossa. E daí você tem assessoria também? Tá. Daí, a parte da assessoria, o que aconteceu foi o seguinte: eu já treinava o Cícero desde a época que eu era estudante, porque usei ele como um laboratório até. E depois do Cícero, já eu com a formação universitária, surgiu o Carlos Henrique Falcão, o Falcão, que foi o meu primeiro atleta depois do Cícero, junto com o KM Porto. Isso eu acho que em 2009, né, Falcão? Em 2009. E daí... O KM veio depois, né? O KM veio um pouco depois. O Falcão foi o primeiro depois do Cícero. E o que aconteceu foi que eu senti que precisava de algo mais. E estruturei uma assessoria esportiva aos moldes das assessorias esportivas de São Paulo, que já existiam há alguns anos, desde a década de 90. Isso em 2011. Só que, assim, não funcionou muito bem, porque as pessoas não tinham muito o hábito de estarem na tenda. Então, eu fui um fluxo de tira a parte presencial, volta a parte presencial, tira a parte presencial, volta a parte presencial. E agora é a terceira vez que eu tinha tirado a parte presencial por outras razões e voltei para a parte presencial agora. Mas cheguei a ter em 2017 mais de 200 atletas. Nossa Senhora, é gente.
Só É o 70.3, tá? no 70.3 do Maceió de 2017 foram só dos atletas nossos, foram 66 atletas. Uau. Era a segunda maior delegação. A primeira era de outra assessoria, só que essa outra assessoria trabalhava em 6 estados do Brasil. A gente só em Maceió. Entendi. Aí ele tinha 68. A gente tinha 66 só de Maceió. Muito grande, muito grande. E tem uma história interessante para depois, se a gente tiver tempo para contar, sobre como é que eu consegui treinar atletas de fora do país. Essa é outra interessante. Vamos ver a história do Falcão aqui, a gente já volta para isso. Conta pra gente, Falcão, como é que você começou? Eu comecei, como você disse, né? Na natação. Olha lá. Já vim na natação desde criança. Aí fiz natação, fiz judô. E depois me aborreci no judô, que eu cheguei com uma certa idade. Como eu era de menor, eu não pude pegar a faixa preta. Aí eu me irritei. E disse também eu vou sair desse esporte. Aí saí, comecei a surfar. Depois voltei para natação. E daí comecei a ir, já adulto, comecei a ir para Fênix. Ia correndo, eu morava no Trapiche, ia correndo, nadava e voltava correndo. E aí o professor lá da Nadarte me chamou, vamos fazer um triatlo. Eu digo, oxe, triatlo? Você é doido, eu não consigo não, meu irmão, fazer isso. Ele, bora, é curtinho. Aí eu fui e fiz um mini sprint, que eu acho que era do Desafio Pajuçara. Na época. Faz tempo. Era o Desafio Pajuçara. Aí eu fiz, eu disse, olha que negocinho bom, gostei. Aí eu fazia com uma mountain bike emprestada dele. Aí fui fazendo. Aí depois fui aumentando. E até o dia que eu cheguei no Desafio Cerqueira, que é a distância do 70.3, né? No meio. Que foi o segundo. Teve o primeiro, que era o Fabrício e o pessoal que faziam aí. Era uma homenagem para o irmão de um menino que faleceu, né? Acho que era soldado, bombeiro, não sei. Enfim. E aí fazia essa prova, eu fiz. E até aí eu fazia as coisas pela minha cabeça. A doidice. Aí eu fui e terminei o Desafio Cerqueira. Aí eu disse, se eu terminei o Desafio Cerqueira aqui, nesse caldeirão, eu termino na Penha com os pés na cabeça. Aí foi quando surgiu o Fabrício e a gente começou toda a história. Eu fiz o da Penha em 2000. Penha, que é um 70.3. Que é a metade. Em Santa Catarina, né? Da temperatura agradável. Friozinho, no ar-condicionado, né? E aí eu fiz. E aí fiz 2009. E aí eu disse, Fabrício, eu quero fazer o completo. 2010 foi o meu primeiro. E aí ele fez bora. Ele nunca disse não, né? Sempre incentivava, né? Bora. Aí comecei a treinar, fui treinando e lá se vão com esse último Guerreiros agora, 19 Ironmans. Nossa. 19 Ironmans. Já fez fora do Brasil também? Já, vários. Vocês estavam juntos com o doutor Hélio, né? Ele já teve aqui, ele contou. Ele trouxe, inclusive, a medalha, muito bonita, a medalha do Texas. Mas ele tem a maior conquista de um alagoano, que na verdade foi o primeiro. Tudo começou até aí. O Ironman do Havaí, eu já tinha uma fixação nele desde quando eu era pequenininho, gordinho, fazia judô. Aí chegava dia de domingo, tinha Globo Esporte Espetacular, né? Fernanda Keller no Havaí. Eu olhava aquele negócio, eu disse, eita, Havaí, nossa, esse esporte é massa, não sei o quê, mas moleque, e passou. E aí em 2010 eu fiz para terminar. Depois que eu terminei, eu sou muito competitivo, né? E assim, eu não tenho talento, eu tenho determinação e tenho disposição para pagar o preço, para chegar lá, para suprir essa minha falta de talento, né? E aí em 2010 eu comecei, fiz para terminar, terminei. Aí aí sempre botei na minha cabeça, eu disse, não, fiz o primeiro, fiz X tempo, próximo eu quero fazer menor.
E assim eu fui. E sempre eu conversava com o Fabrício assim, bicho, um dia eu vou chegar no Avaí, um dia eu quero chegar no Avaí. Ele, vamos lá, vamos lá. Ele nunca me desestimulou, sempre me estimulou. Até que, em 2014, no Texas, quando terminou, ele chegou para mim e fez, chegou a hora, chegou sua hora. Aí chegou minha hora, ele fez, você não quer a vaga para Avaí? Eu disse, quero. Eu disse, pronto, chegou sua hora. E assim foi. Você vai fazer, isso era em maio, ele fez, se inscreva para o Ironman de Fortaleza. Acho que foi o primeiro, né? 2014. Foi o primeiro em Fortaleza. Dificílimo. Aí fez, se inscreva para o Ironman de Fortaleza. Porque assim, eu não tenho, as minhas fibras musculares não é para prova rápida. As minhas fibras musculares são para aquela prova mais lenta, mais sofrida, né? Então Fortaleza é uma prova disso, desse jeito. Florianópolis sem chance para mim de pegar uma vaga. E aí está. E nisso eu cheguei em Fortaleza em 2014, eu tava daquele jeito, eu não tinha como, só se eu caísse ou errasse na prova. E foi o que aconteceu. Eu fiz a natação tudo dentro do conforme, o meu pedal, que sempre foi meu calo, dentro do conforme, do que estava planejado. E na corrida eu comecei a correr e me senti muito bem. Só que eu não segui o planejamento dele. Ele arriscou um pouquinho mais. Eu arrisquei. Eu fui com tudo. E aí eu fui passando por pessoas assim que eu dizia, nossa, tô passando por esse cara, deixando esse cara pra trás, que a gente conhece, né? Assim, nossa senhora, eu tô muito bem. Cada vez que eu passava um cara desse, mais eu apertava. Até que, quando chegou no quilômetro, acho que 39, faltando 3 quilômetros, 2 quilômetros e pouco, travou tudo. Não tinha como. Se eu corresse, eu caía. Eu tinha que caminhar. E com isso, eu perdi minha vaga. Ok. E aí, a gente passou mais um ano treinando. E ele sempre me ligava e dizia, tem que seguir o planejamento. Eu disse, ok, tem que seguir o planejamento. E assim eu fiz. E não deu outra. 2015, quando eu cruzei Fortaleza, o Hélio chegou na minha frente, mas é de categoria diferente. A gente chegou, tava lá, sentado, a gente tava chupando um sorvete, um picolé da prova, sentado na sombra, minha esposa assim do lado de fora, a do Hélio também, minha filha. Daqui a pouco só vejo a esposa do Hélio, Falcão, você tá classificado para o Avaí. Aí eu, na cadeira. Porque quando eu cheguei, eu olhei meu tempo, eu disse, será? Será que eu peguei? Será que eu não peguei? Ficou aquela interrogação, aquela dúvida. E antes da prova, voltando um pouco, eu tinha a certeza, eu não tinha dúvida. Eu disse, eu vou pegar essa vaga é minha. São 5 vagas. Quem tiver procurando pegar essa vaga, vá atrás das 4, porque uma é minha. E eu acreditava, ele acreditava. Teve gente que não acreditou, que dizia que quem só tinha as condições... Eu era o patinho feio da história. Ninguém nunca chegou para dizer assim, o Falcão tem chance de pegar a vaga para o Avaí. Sempre era A ou B ou C. E quando viu, deu Falcão. Ele foi o primeiro alagoano a conseguir vaga para a Kona pelo índice técnico, isso, que é classificatório, que é o mais difícil que existe. E assim... Daí colocou o nome para a história, porque é o primeiro é o primeiro. Ninguém tira. Depois veio outros, veio o Fabiano, que também é treinado pelo Fabrício. O Fabiano foi treinado por mim também, vários anos. Depois veio a Temis, que também é treinada pelo Fabrício. E daí só teve outro... Foi um sonho realizado, né? Aquele pier de Kona, hein?
Nossa, nesse fala. O cara, Engraçado que o Dr. Hélio estava aqui, né? E ele falou a mesma coisa da Fernanda Keller. Ele falou a mesma coisa, que ele Não, via ela É. e que ele se inspirava nela, não sei o quê. Ela realmente, até hoje, E o Hélio começou a treinar comigo, né? Também ele treina comigo até Isso, hoje. Um isso. pouco depois do Falcão. Você treina as pessoas assim de peso mesmo, né? É. E já treinei, eu já treinei o Lira também. O Sim, Lira ele foi meu falou, atleta, ele falou. Na verdade, tem muita gente que tá em outras assessorias hoje, Sim, que tem sim, assessorias certeza. que saíram de que você, já né? foi treinado por mim, e até treinadores. Aham, aham. É. E a assessoria tá desde quando? 2011. 2011. Na parte presencial, né? Como Aham. treinador, Aham, eu me meti a treinar desde a época que eu comecei a treinar o Cícero. Né? aham. Porque o Cícero da Silva eu treinei e apoiei ele financeiramente. Então, assim, teve uma Copa Norte-Nordeste, que era um campeonato de séries, de número de competições. E era muito difícil nessa época, porque tinha os meninos do Nordeste que eram muito fortes e eram patrocinados pela Brasil Telecom na época. Extinta Brasil Telecom. E o Cícero, incrivelmente, eu financiei todas as etapas dele. Viagem, alimentação, hotel, tudo. E ele ficou entre os 10 melhores do Norte e Nordeste, né, numa época onde os 5 melhores faziam parte da seleção brasileira. Então, ele ali só perdeu para o Marlúcio ficou em sexto, e o Cícero ficou em sétimo, e ele ficou entre os 10, até à frente do Boniek na época. E você estava falando, você tem alunos que não são daqui. Essa história é interessante pra caramba, porque assim, caramba, eu sou de Maceió, Alagoas, Nordeste do Brasil, não é um grande centro, né? E foi interessante, porque quando eu comecei a viajar para fora para fazer Ironman, a gente foi o primeiro nosso que a gente foi para o exterior, foi eu, Falcão, Caíme e Marcos Peixoto, se não me engano, para Cozumel. E daí em Cozumel, a gente chegou lá na área onde ia ter o briefing, etc., e tinha um casal sentado e viu a gente falando em português. E esse casal era os Casuleta e a Ângela, são colombianos. E eles, em espanhol, falaram, vocês são brasileiros, tal. E a gente bateu um papo rápido. Ele perguntou se eu era treinador, tal. E na época, o Instagram, se não me engano, ele ainda não era muito ativo ou não existia. no Facebook, né? Era o Facebook. E daí ele começou a me seguir no Facebook, tudo jóia. No ano seguinte eu fui para o Arizona. Não sei porque na época eu tinha um sonho de fazer essa prova do Arizona, que é o Ironman do Arizona. E coincidentemente eu fiquei com o grupo do Ken Glack, que era um cara que fazia tipo um receptivo. Esse cara é um ícone, ele tem mais de 100 Ironmans na história, foi terceiro no Mundial de Kona como profissional, na época do Mark Allen, que são as lendas. E eu saí para pedalar com um grupo de ciclistas, de triatletas, na realidade, de triatletas de El Salvador. E nesse grupo estava o Oscar, que eu tinha conhecido em Cozumel. Tudo bem, batemos papo, conversamos, mas nada demais. Daí, no ano seguinte, nesse Ironman em si, eu tinha tido um problema de saúde nesse ano e fui para tentar fazer esse Ironman, porque era um sonho meu. Mas eu fiquei com medo numa hora que eu comecei a me sentir muito mal na prova e tive uma desidratação, porque lá era muito seco, e acabei não completando. Esse foi o segundo de not finisher que eu tive de Ironman. E foi triste para mim, porque eu fui até o Arizona, caramba, e não completei. Mas achei que foi a decisão correta. Só que ao mesmo tempo que eu não completei, no dia seguinte eu me inscrevi para o próximo ano no Arizona. E eu fiquei tão frustrado com essa prova que eu disse, eu vou treinar tudo que eu não treinei na minha vida até hoje. E fiz isso durante 7 meses, eu acho que era a diferença de tempo, e fui para o Ironman Florianópolis e fiz sub-10. E sub-10 horas naquela época era algo impressionante. Tanto é que eu tinha comentários no meu Instagram que o pessoal de fora colocava impressive, que dizia, eu e Theo, né? Eu e Crelly. Eu fui o segundo alagoano a fazer sub-10. O primeiro foi o Crelly, que já tinha feito uma vez e fez a segunda vez comigo. E eu acho que aquilo chamou um pouco a atenção, porque eu não sabia. O Oscar também foi para o Ironman Florianópolis, só que eu não sabia que ele tinha ido. Não me lembro se foi nesse ano ou foi em 2014, no ano seguinte.
E ele acabou entrando em contato comigo. Disse, Fabrício, você pode me treinar? Eu sou colombiano, moro em El Salvador, na América Central. Eu disse, posso. Só que na época não tinha ferramenta de pagamento. Daí eu disse, só que não vai ter como você me pagar. Eu não tenho ferramenta de pagamento para receber do seu pagamento. Então vamos fazer o seguinte, treina comigo e me divulga aí. E daí quando aparecer uma ferramenta de pagamento e aparecer mais alguém, aí foi interessante, porque passou um ano e meio, quase 2 anos, aí entrou um amigo dele. Daí já existia o PayPal para fazer essa transação pelo Brasil. E daí entrou esse amigo dele, o Ovidio, que era muito forte na corrida. É um cara que corre no meio para 4 por quilômetro, 4 minutos por quilômetro. Então ele era muito forte, 4 minutos por quilômetro. E chamou muito a atenção o grupo. E daí veio uma amiga da esposa do Oscar, e daí veio um amigo de Houston. Aí veio uma amiga do amigo de Houston, de Dallas. Daí veio um espanhol que morava em Boston. E daí veio mais amigos em El Salvador e começou a crescer, que eu cheguei a ter quase, se não me engano, 46 atletas de fora. Nossa. 46 atletas. Era um grande grupo de El Salvador, tanto no triatlon como na corrida, algumas maratonistas, e tanto nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos eu tive um grupo de 8 na Flórida, se não me engano, 2 em Houston, 1 em Dallas e 1 em Boston. E em El Salvador um grupo grande. Então ficou, só que era um grupo que interagia muito, porque eu fiz um grupo no WhatsApp e acabou interagindo demais. Tanto é que é engraçado isso. Eu passei uns 5 anos treinando eles sem ninguém me conhecer pessoalmente. E assim, a minha fluência do inglês, eu sou um pouco tímido para falar inglês, então às vezes eu travo quando eu falo, mas eu escuto 100%. E daí é engraçado, porque às vezes eles falam em espanhol comigo, hoje eu entendo, e daí eu escrevo em inglês, e mando pouco áudio em inglês, só sei que era essa confusão. Aí, nesse período de 5 anos, eu disse, não, eu tenho que conhecê-los. Daí, eles queriam fazer o 70.3 de Galveston. Eu disse, tá certo. Eu saí daqui numa quinta, cheguei lá numa sexta, saímos de Houston, fomos para Galveston, fizemos a prova no sábado e eu voltei no domingo. Eu fiz um bate e volta só para conhecê-los. Conheci 5 do grupo e daí a partir disso cresceu mais ainda e ficou aí naquela faixa de 40, 45 pessoas. E é engraçado como é que isso se tornou, né? Que daí teve um ano de 2021 que eu fui para El Salvador e daí a gente fez tipo um training camp em El Salvador, que foi muito legal. Nossa. E foi assim, mais uma realização, não só profissional, mas mais uma realização de um sonho, né? Porque eu saí da fronteira. Sim, com certeza. Eu meio que fui para outro país. É até estranho isso, como é que aconteceu, né? E assim, você conhece pouquíssimas pessoas que conseguiram ter esse alcance. Pouquíssimos treinadores, né? Não, e Falcão viu lá em Cozumel, porque uma parte da equipe foi fazer o Ironman Cozumel com a gente, e quando eu tive o acidente em 2021, né? Foi. Que acidente? Eu tive um acidente na parte da bike, no Ironman de Cozumel, quebrei o acetábulo, o quadril. Ele teve um acidente e eu furei os meus 2 pneus. Ele ficou fora da prova com 2 pneus furados. Furados. A mesma prova? Na mesma prova. Foi muito estranho. Onde foi isso? Cozumel. Isso assim, foi uma coisa, eu digo que foi uma coisa de Deus, né? Porque como furou o meu pneu, eu tive que abandonar a prova. Com isso ele conseguiu me dar assistência. Eu consegui dar assistência a ele, às irmãs dele, que estavam aqui, preocupadíssimas, porque não tinha notícia, então a gente era que ficava passando a notícia. Porque foi uma loucura, porque eu não quis esperar a ambulância. Eu subi na bike, teve um médico na hora lá, atleta, que parou para ajudar. Daí ele perguntou, o que você quer fazer? Eu disse, eu quero subir. Eu tinha um combo de medicamento, tomei. E eu terminei os 180 quilômetros caminhando. E ainda ia, eu tentei tentou correr. Só que eu não conseguia. Não Na deu, transição eu caí, porque eu não conseguia levantar, eu não conseguia apoiar a minha perna direita. Só que daí a minha meta era chegar no hotel, que era perto da transição, para poder ligar para o Hélio, para saber o que estava acontecendo e ligar para todo mundo aqui de Maceió, para não acharem que era algo pior. Porque se eu esperasse a ambulância, se eu fosse para o centro médico, sem acesso ao meu celular,
Ia demorar muito tempo. Muito tempo. Ia ficar todo mundo louco, porque para no tracker, né? Uhum. É verdade. É, Tem isso que fica todo mundo acompanhando, E quebrou né? literalmente, o acetábulo quebrou de um lado ao outro, só que sem deslocamento, né? Então ele trincou. Você precisou fazer cirurgia? Não, então, o Hélio disse que foi por pouco. Ele disse que a minha estrutura muscular que segurou o deslocamento do osso. Meu Deus. E o que ele achou de você não ter esperado a ambulância? Não, ele não pode nem falar, né? É, ninguém Porque, não dá. porque quando ele rompeu o tendão dele, ele terminou a natação e ainda ia tentar pedalar. Ainda ele foi tentar pedalar e não deu, não teve condições. Então ele não pode falar dele. Pedalar. Não pode. falar muita Não, não, coisa. não tem condições. E você já teve algum Só. acidente? Não, Graças a Deus. não. O meu foi só esses 2 pneus aí que me tiraram da prova. E eu tava bem, muito bem treinado. E assim, não ia dar, né? Na época, eu tenho certeza, eu ia fazer uma baita prova. Mas foi um ano atípico de Cozumel, né? Um ano favorável. Foi um ano atípico, não era um ano Cozumel como Cozumel é, né? Que é um vento, sol, foi um ano tudo ao contrário. Foi nublado, com chuva, sem vento, sem nada. Então assim, acho que foram os 10 primeiros da minha categoria, todos, foi os 10 ou foi os 7 primeiros, enfim, não ia dar. Pra mim, na minha cabeça, não ia. Foram todos sub-9. Então, eu tava treinado, a gente fez o planejamento em cima do primeiro segundo colocado do ano de 2020, né, que era ali 9,40, né? Porque Por Cozumel é aí, uma prova dura. 9,50. Então eu tava preparado para isso, né? Se eu ia conseguir ou não, não sei. Só na hora. Ele tinha que ajudar o treinador dele, que tava todo quebrado. Se eu ia conseguir, estraçalhado. não sei. Mas eu já vi que não ia, né? E aí foi até um consolo para mim, né? Ter furado os 2 pneus. E também me conformei mais. Quando eu cheguei no hotel, tava lá minha esposa e minha filha, eu tinha que botar o negócio pra dentro pra não estragar a viagem delas, né? Também, né? Com minha frustração, porque Eu nem sei como é que você soube que eu tava. Foi pelo grupo, foi? Porque de repente ele apareceu do nada lá Foi. pra me ajudar. Eu nem sei o que foi, eu acho que ligaram. É. Eu acho que ligaram, que a Adriana tava com meu celular, que foi o primeiro ano que eu ensinei a Adriana a me acompanhar no track. Pra ela me dizer onde eu tava, quem é que tava na minha frente, se eu tava na classificação, se eu não tava. Aí parou também o meu track. Daí para, né? Parou, porque eu tava lá parado, esperando, só que a minha bicicleta, as minhas rodas, ela é roda tubular, né? Que é o pneu. Se fosse uma câmara de ar, eu tinha trocado e tinha continuado a prova. Mas tubular foram os meus 2 pneus tubular. Todos 2 novos, 0, para você ver. Nossa, era pra acontecer mesmo. Era para acontecer para o acontecido dele, né? E você sempre treinou com o Fabrício? Não, meu primeiro e único. Ele é cabuloso, mas tudo bem. Não pode falar isso, não pode ter. Mas eu gosto. Gosto e assim. Tem mais cabulosos. E assim, não, sim, foi só uma brincadeira. É como eu disse, né? Eu não tenho o talento, né? Que tem muitos que têm o talento, mas não conseguiram chegar, né? Eu sou uma pessoa determinada e quando eu boto uma coisa na minha cabeça, eu vou até conseguir. Pode dizer o que eu escutava, me chamavam de doido. Eu saí daí, não vai pegar nunca a vaga para Havaí. E assim, complementando o que o Falcão tá falando, era uma época dura quando ele entrou. Completamente diferente, Não, né, do mundo de agora, né? Não, e assim, por exemplo, quando você vê até com o decorrer da assessoria, os grupos indo pedalando e tal, todo mundo espera. Essa época, a gente não tinha essa mentalidade de, mesmo no treino, esperar um ao outro. Então, às vezes, o Falcão tinha treino de 7 horas, ficava lá, sozinho no meio da estrada. Assim, Já teve treinos de eu estar com o grupo, eu não tá muito legal, o grupo tá bem,
fica lá, no meio do nada, na estrada, e você se vire. Era uma época mais bruta, entendeu? Então, assim, ele realmente, em relação à dedicação, perseverança e disciplina, é fora da curva. Tô bem. E assim, aí juntou, né? Isso com toda a expertise e sabedoria, né, do Fabrício, que pode dizer o que quiserem, mas para mim ele é um dos melhores do Brasil e um dos melhores do mundo, né? Porque ele sabe muito disso aí. E ele é aquele treinador que não é o copia-cola, né? Ele individualiza por atleta, né? Por atleta, por objetivos. E escutei lá atrás, não, você é doido. Não tem necessidade de você fazer esses treinos, você vai se machucar, o volume, né? Volume, não, isso aí não existe, isso tá errado. Tá. E eu ali. Persisti. Hoje, o que a gente fazia há zilhões de anos atrás, os treinos que ele passavam para mim, que todos criticavam, são os treinos do momento. Hoje, na atualidade, 2025. São treinos que eu e o Hélio a gente fez. É um treino que você pedala 30 quilômetros e corre 5 quilômetros. Aí repete isso 3 vezes. Hoje é o que mais se vê nas planilhas. Eu ia perguntar isso pro Fabrício, o que mudou ao longo dos anos? Como você está há muitos anos aí nessa trajetória de ter assessoria, de treinar os alunos, o que mudou? Né? Se teve alguma mudança significativa, assim, né, na forma de você treinar um aluno hoje e como você treinava eles lá atrás? Se teve alguma melhoria, se teve alguma... Ou não, tá igual, é do mesmo jeito... teve alguma mudança significativa, assim? Não, na verdade, para a base do Endurance é volume. Não adianta acreditar que você vai ter Endurance sem volume. Isso aí é algo que não muda. Para você ter uma ideia, até esse método eu nem tenho usado mais, mas esse método mesmo é um método criado por Dave Scott em 1986, que algumas pessoas ainda usam até hoje. Dave Scott foi um dos primeiros treinadores de triatlon do mundo e um dos primeiros grandes campeões do Ironman de Kona do Mundial, que ele ganhou 6 vezes. E depois veio o Mark Allen ganhando mais 6 vezes. E o que se vê é que realmente a base é o volume para o Endurance. Não só o volume semanal, mas também especificamente o volume dos longos. Hoje eu digo que os triatletas profissionais, eles são super-humanos, porque o que eles conseguem tolerar de volume é um absurdo. Acho que a nutrição ajudou muito a melhorar essa capacidade de suportar essa mudança do consumo de carboidrato, que antes era tão pouquinho, que você não podia ingerir mais do que 60 gramas, porque o seu corpo não ia absorver. Hoje já mudou, tem triatleta ingerindo 200 gramas hora. Só que normalmente o estipulado ideal é entre 100 e 120 gramas. Né? Então acho que isso ajudou também a fazer com que o atleta consiga suportar mais volume de treino. Mas o que se vê é que realmente a diferença na parte metodológica, ainda acredita-se que o volume é o fundamental e não mudou muito. O que eles têm tentado fazer hoje é evitar que você tenha o volume extremo. Porque o que acontecia lá na década de 90, quando o Mark Allen ganhava e até da forma que ele treinava. Eu, por curiosidade, eu paguei um planejamento do Mark Allen de 6 meses. Foi uma nota na época. Não sei quantos $1.000 eu paguei naquele planejamento. Para ver de que forma ele trabalhava. Porque o cara era um mito. Ele é um mito, né? Ele e Dave Scott. E ele tinha um treino que ele prescrevia, mas não era o que ele fazia. Ele tinha um treino que ele executava, que era de 7 horas de bike, mais 3 ou 4 horas de corrida.
Então, ele, na verdade, ele simulava um Ironman pelo tempo dele quase todo sábado. Só que esse dano residual era muito grande, entendeu? E daí, hoje, eles estão tentando evitar esse dano residual. Não quer dizer que eles não façam muito volume, mas eles fragmentam o volume. Entendi. Às vezes, fragmenta o volume até no próprio dia, entendeu? Entendi. Porque até o doutor Eliel estava aqui, o cardiologista, ele falou que tem algumas coisas que afetam o coração, é o overtraining, né? Quando Sim. você, às vezes, vai caindo até o rendimento e não sabe por quê, mas é porque você já causou um dano no coração, porque você excedeu muito em volume, muito treino, muita coisa puxada assim, acaba, então... É que agora, hoje em dia, tem muito estudo. Assim, na época que eu me classifiquei, a gente chegou de sexta a domingo durante 8 finais de semana. Eu fazia de sexta a domingo, começou com 400 quilômetros, isso de sexta para domingo. 450, né, fora a semana, né? Eu tinha um treino no meio da semana de 30, 32, 36 quilômetros de corrida. E esse treino ele só aumentava. Só aumentava. Na verdade, eu acho que você fez 180 km de bike no sábado e acima de 32 km no domingo durante 8 finais de semana seguidos. Não, e esse de bike era assim, era 100 na sexta, 160 no sábado, 180 no domingo, com a corrida. Nossa, mas quanto tempo? Quanto tempo você aguenta? 8 semanas. Foram 8 semanas. 8 semanas esse volume, um volume gigantesco. De corrida, eu tinha, na época, todo mundo dizia que vai fazer um Ultraman, eu tinha 70 quilômetros de corrida na semana. Que hoje é pouco. Com mais... Que hoje é pouco. É pouco até para o triatleta profissional. Com mais o triatleta começou 400 e pouco, eu sei que chegou a quase 700. Que teve um final de semana que foi 100 na sexta, a sexta sempre era os 100. 100 na sexta, 180 no sábado, 180 no domingo. Depois foi 100 na sexta, 180 no sábado, 200 no domingo. Dele descansar a segunda e fazia 32 na terça. E fazia 32 na terça. E nesse planejamento foi assim, nesse específico. E natação, eu tava nadando aí de 15 a 20 mil por semana. Nossa Senhora. E não teve erro. Mas... Deu certo. Mas o problema Tá é aqui. quantas pessoas aguentam. Mas é uma linha tênue, tá? É uma linha tênue entre o resultado e o overtraining. Você entra às vezes em overusing, que é o pré-overtraining, que é quando você sente realmente a dificuldade de executar o treino no dia seguinte. Isso é a parte importante, porque só os scores, vamos dizer, a gente usa a plataforma TrainPeaks. Só aqueles scores, eles não vão me dar a realidade, porque eu já fiz uns testes. Então, o que é necessário é o feedback do atleta para o treinador. E nem é tanto do treinador para o atleta, porque os scores que a gente vê, ele não vai me dizer como é que o atleta está se sentindo, entendeu? Verdade. Então, por exemplo, eu tive agora um exemplo que eu treinei a Laura, que é de El Salvador, e a Laura é médica cirurgiã. E ela foi fazer o primeiro Ironman em Maryland agora. E eu trabalhei com muito volume. Esqueci a intensidade na corrida dela, porque ela tem uma carga horária de trabalho muito grande. Só trabalhei com volume intermediário durante a semana, 20, 25, 23. E daí no final de semana ela fazia mais volume para a gente garantir que ela terminasse o Ironman com base no Endurance, sem muita velocidade, que ela não estava preocupada com o tempo. Então vamos fazer isso. E o que se precedeu é que quando ela mandava mensagem para mim e fazia: Fabrício, estou muito cansada. Tá certo. Então você vai tirar 2 dias de off. Quando terminava 2 dias de off, eu mandava mensagem para ela e dizia: e aí, Laura, como é que você tá? Eu ainda estou muito cansada. Daí eu disse: então amanhã você vai fazer uma natação leve. Se você ainda se sentir cansada, você vai me avisar. Daí ela fazia natação leve, entrava como regenerativo, que daí não tem impacto, não tem força muscular nas pernas. No dia seguinte ela já estava recuperada. Daí ela perguntava: o que eu faço? Faço o treino elaborado? Daí eu ia verificar qual era o treino elaborado. Imagine, ela está em El Salvador, na América Central,
se comunicando comigo, entendeu? Essa é a parte fundamental e importante. Importantíssimo. Porque se você conversar não, com o treinador. porque se você não tiver isso como treinador, de receber isso do atleta, não adianta o atleta ficar esperando pelo treinador, porque aquelas métricas, às vezes, eu já testei o TrainPix. No TrainPix tem um fator lá que se chama Train Stress Balance, que é o balanço do seu estresse, de que você tem umas métricas que ele pede para você respeitar. O máximo negativo que ele pede é menos 25 estourando. Até menos 35 é aceitável. Eu já coloquei o meu em menos 115. Nossa. Para ver qual era o meu nível de fadiga. Realmente bateu, que eu me senti um pouco mais fadigado depois do menos 35, mas eu suportei até menos 115. Por que eu suportei? Então a métrica era para estar dizendo, você está destruído. Entendeu? Entendi. Então, por isso que o feedback é tão importante, que às vezes a métrica ela não vai me dar uma realidade do corpo na parte fisiológica da pessoa. Porque se a pessoa só vivesse do treino, dormir e comer, era diferente, né? Completamente. E isso Exato. é muito importante mesmo, esse feedback, essa conversa com o treinador, porque para não cometer erro, né? Exato. Né? A pessoa também achar que é o super-homem Sim. e achar que todo mundo é igual ao Falcão. Não, e às vezes a gente, como treinador, se arrisca, né? É verdade. Então- E na corrida é a mesma coisa? Assim, porque você estava falando que treino de triatlon é baseado em bastante volume, é baseado em intensidade, tudo. Quando você vai treinar, vai fazer um treino para corredor, então para fazer uma maratona, para fazer uma prova de, sei lá, uma meia maratona, você também mais ou menos é a mesma técnica? Então, daí depende do que você quer, porque do que o corredor quer. Porque, por exemplo, Objetivo, né? se você quer ser rápido nos 5 km, você não precisa de tanto volume. Se você quer ser rápido nos 10 km, você não precisa de tanto volume, mas tem que ser compatível com uma proporcionalidade dos 10 km. Mas você vai trabalhar muita intensidade para subir o seu VO2, que é a capacidade de utilizar o oxigênio como substrato ali energético para o seu músculo ter as contrações musculares, não acumular muito lactato, que é aquele substrato negativo que deixa o seu músculo rígido e sem qualidade de contração muscular. Então, na verdade, nesse aspecto, você precisa de muito. Correr 21 quilômetros, daí depende do objetivo. Se você quer só completar os 21 quilômetros, a gente trabalha com um pouquinho mais de volume e com menos de intensidade. Mas se você quer completar os 21 quilômetros com intensidade, daí está a dor de cabeça. Porque você vai precisar de um determinado volume semanal de treino, com também os trabalhos de intensidade. E daí a maior dor de cabeça é a maratona. Porque a maratona, se você quer ser rápida na maratona, você precisa ter um endurance tão alto quanto o que você tem que ter de trabalho de intensidade. Porque como é que a gente faz para fazer a sustentação disso? Porque o que acontece na maratona é o seguinte, e isso eu acredito piamente, pode haver discussão sobre isso, outros especialistas podem achar que nem é tão assim, mas na minha mentalidade como treinador, o que você precisa na maratona é o que a gente chama de endurance muscular. Porque na maratona você não quebra pela falta de endurance fisiológico. Porque o endurance fisiológico a gente faz naqueles longos de baixa intensidade. Então, você está fazendo 32, 35, 36, a gente está dando endurance fisiológico. Mas se você está correndo a 5,30 na baixa intensidade, como é que eu vou fazer o endurance muscular? Você correndo a 5,30 na baixa intensidade. Você tem que ter aquele de baixa intensidade, que é o endurance fisiológico. Então, eu acredito que nos blocos de treinos de 1 km intervalado, na sua velocidade limiar, que é um pouquinho ali entre o que você consegue sustentar, vamos dizer, em 3 km, ou em 6 km, ou em 8 km, até em 10 km, depende do que você prefira, depende do que o treinador prefira. Para maratona eu gosto de teste de 8 e 10 km. Então, eu pego essa base que você consegue sustentar no seu máximo, jogo para o pace de 1 km, levemente mais forte, e começa uma progressão até você chegar a fazer, que é duríssimo fazer isso, mas que os quenianos fazem isso brilhantemente, entendeu? É fazer, por exemplo, 30 vezes de 1 km no limiar. Porque o que acontece quando você ganha muito endurance muscular?
o seu músculo começa a ter a capacidade de suportar aquela intensidade e aquela proporção como é que se diz? De potência que você tem que exercer, né? De força, de potência. Quando se junta com o endurance fisiológico, daí você ganha a capacidade de durar depois do quilômetro 30 com uma intensidade similar ao que você fez no início, entendeu? Mas assim... É duro, é um treino, não, isso, é um eu ia treino falar duríssimo, isso, né? Eu ia fazer não é fácil. De novo, nem todo mundo é igual o Falcão, né? Super não é fácil, determinado, focado ali. Então, você consegue enxergar que aluno consegue, porque uma coisa é ele querer, outra coisa é o aluno que vai conseguir fazer porque é muito intenso. Então. Né? Então, assim, você também como treinador deve enxergar qual aluno tem capacidade e qual não, esse aqui não tem como, jamais vai fazer isso. Então, daí na verdade a gente tem que saber qual é o objetivo do que ele quer. Não, mas aí o objetivo é porque tem aluno que quer tudo, né? Mas daí a gente tem que explicar a realidade de onde... O preço, né? O preço que ele vai pagar. O preço que você vai ter que pagar para chegar lá. E daí, nesta progressão, por exemplo, desse método específico, desse workout, desse treino em si, pode ser modificado no meio da progressão, entendeu? Porque pode ser que chegue a 16 de 1, 17 de 1, 18 de 1 e a pessoa já não tolere mais. Ela já vai me dar um feedback. Eu já tive nos meus treinamentos, na minha planilha, e assim, desculpa estar interrompendo, foi onde... Na minha visão, foi onde eu corri melhor. Que inclusive ainda eu falo para ele, disse, bicho, coloca aquele treino de 1 quilômetro, aquele... Que eu cheguei a fazer treino, acho que você chegou a 25, não foi? Foi, 25. 25 de 1. Só que é no limiar, não é acima. Então não é treino de VO2 que você vai... ao anaeróbio puro, entendeu? Mas eu já vinha estragado. Mas faz uma progressão. Eu já vinha estragado do sábado. Porque era um treino proposital. Eu já vinha estragado. Então o que acontecia? Bike, com uma corrida pós-bike. Exato. E quando chegava no sábado, tinha esse treino que o povo ficava, oxi. E assim é a prestação, eu disse, a prestação, deixa. Porque faz 1 quilômetro e descansa, faz outro quilômetro e descansa? Normalmente com 1 minuto ou 1 minuto e meio de descanso. Mas mesmo assim, gente, não. Muito puxado. Muito Quando você chega um pouco antes da metade pro final, você já tá... Por conta das pernas. É mais as pernas do que a parte fisiológica em si. E a cabeça. O Bruno chegou a fazer. Sim, a cabeça... O Bruno chegou a fazer. Eu vi Bruno fazendo 42 um dia sozinho. Então. Assim, com o Bruno eu fui na linha tênue do risco. Porque ele queria muito. E eu disse, posso? Perguntei, ele disse, pode, então vamos. Vamos até onde o seu corpo conseguir. E maratonista... E acabou dando certo, né? Sub-3. Não, na verdade não chegou a fazer o sub-3 por pouco. Eu precisava... Pouquíssimo. Eu tinha dito a ele, eu precisava de mais uns 2 meses, mas ele fez 3 e 4. Mas eu acho que você foi o primeiro, né? Treinador. O Veibe foi. Foi o primeiro treinador de Alagoas a fazer um atleta fazer sub-3 na maratona. Na maratona, que foi o Veibe. Sim. O Veibe fez comigo. A primeiro sub-3 do Veibe foi comigo. Que maravilha. E que foi um conflito também, porque ele tinha que aceitar aquele modelo de treino que era duro. Daí teve um momento que ele meio que... Poxa, Fabrício, não dá esse... Daí eu disse, eu acredito em você, eu acredito que você consegue. Tanto é que esse lastro vem até agora, né, com ele, né? Porque ele já mudou, foi para o treinador, foi para outro e continua fazendo sub-3. É um festival de sub-3. Nossa, o Veibe Tá demais. Ele já vai pegar a mandala agora. Exato. Né? Vai fazer a última. Exato, vai fazer a última. Legal. Das majors. Bom, antes da gente ir para as histórias maravilhosas aqui nessa mesa, deixa eu só falar um pouquinho sobre a ABS. Se tem algo que todo atleta sabe, é que o equipamento certo faz toda a diferença na performance. E é por isso que eu confio na ABS Sports, referência em material esportivo aqui em Maceió. Tênis de alta performance, roupas para melhorar ainda mais o seu treino, acessórios e um time que realmente entende do que a gente precisa. Você encontra uma ABS Sports no Maceió Shopping, no centro e no Shopping Pátio. Se você vive o esporte de verdade, equipa sua jornada com quem entende. Vai de ABS Sports. A ABS Sports somos um movimento que conecta, inspira e transforma.
Bom, vamos entrar então na segunda fase aqui do nosso programa, que é o longão, eu chamei assim, para vocês contarem aí um pouco da história, porque tem muita história bonita aqui, né, das medalhas aqui que vocês trouxeram. Então, Falcão, fica à vontade, conta pra gente a história dessas medalhas. Essa para mim, essa é uma medalha assim que tanto é que eu tenho muita paixão pela prova nessa cidade de Fortaleza. Foi uma coisa assim que me marcou bastante, né? Que em 2014 eu errei a prova, 100% culpa minha. Em 2015 eu acertei a prova e realizei o sonho de conseguir essa medalha aqui. Nós realizamos esse sonho porque se não fosse pelo Fabrício eu também não teria conseguido. Isso aí tenho certeza. Não é desmerecendo os outros treinadores, mas o meu treinador é diferenciado. Meu coach. E eu realizei esse sonho de chegar aqui no Avaí, né? Que até então ninguém dizia que o Falcão ia chegar lá. Só que eu e ele a gente sabia. E essa medalhinha você recebeu quando? Hã? Quando é que recebeu essa medalhinha? No outro dia, quando terminou a prova. Na classificação, quando chamaram o seu nome? Foi. Aí eu não dormi de noite, que lá no track tava dando que eu tava classificado, mas eu ficava com aquela pulga atrás da orelha, né? Aí eu disse, nossa, será que tá certo mesmo? Eu disse, não, eu só vou dizer que tá certo quando eu ver ali naquele papel da entrada da... E assim, deu 5 horas da manhã, eu tava na cama, minha esposa e minha filha dormindo, eu disse, rapaz, eu não aguento mais não. Aí me levantei, botei a sunga e fui na praia dar um mergulho. Aí entrei no local da natação, que era do lado do hotel. Aí fiquei dentro d'água, boiando, com a cabeça pra cima, assim, olha. Será? E aquele negócio, será? Rapaz, eu não vi a hora. Acho que foi as 3 horas mais demoradas na minha vida, foram essas. Na hora de comer, bora. E quando eu vi lá a placa e tava lá meu nome, eu disse, nossa, eu consegui. Eu consegui. Você fez a prova num dia e ele só confirma no dia seguinte? Não, no track, que é o aplicativo, né? Já sai. Sim. Só que você fica naquela, né? Sei lá. Será que eu fiz alguma coisa que pode me punir e eu perder tempo e o que tá atrás de mim vai me passar? É porque tem a chamada oficial do É. palco. Ah, sim, porque da entrega a medalhinha, né? No palco. Legal. Ele chorou, a Adriana chorou, a esposa dele, a filha, eu chorei, todo mundo chorou. Mas é emocionante demais. Lotado de gente. E era a primeira Lagoa. Porque não é só o dia que ganhou a medalha, né? Tem toda uma história por trás, né? O que você contou muito resumidamente aqui, óbvio, né? Que a gente não teria nem tempo para os detalhes, mas assim, só você sabe o que você passou, né? Para estar ali, né? Sim. É muita renúncia. Sim, muito, e né? assim, a gente não é rico, né? Tem que trabalhar e eu fiz coisas assim, graças a Deus que deu tudo certo, não afetou no meu lado financeiro nem nada, porque teve dias assim que amanhã da semana eu chegava em casa, já era para tomar banho, trocar de roupa e levar a menina para a escola, e aí no segundo horário é que eu ia começar a trabalhar, né? Então, não é fácil, não. É muito difícil. Icona. Não. Icona, que é essa medalhona bonitona. Essa é icona. Não, essa daqui. Essa aí é... Essa daqui, até quebrou aqui. Eita. Pino, aqui tem outro pino aqui. Com certeza. Né? Mas essa daqui. E aí? Nossa senhora. Quando eu cheguei lá, você sabe uma criança quando chega na Disney? Era eu, então. Então assim, saía procurando os atletas para tirar foto.
Ah, mas essa parte que é legal. Fale Fui- pra Laura como é impressionante essa questão dos atletas, Fui dos aí tops. atrás dos fãs, né? Aham. Eu tinha a Melinda Carey, sou muito fã dela, e Tricampeã. tricampeã mundial em Kona, Aham. ganhando da Daniela Riff, Que era outra monstruosa. dando uma tapinha assim nela. Nossa, achei sensacional aquela ultrapassagem. E fui, tirei foto, tirei tudo. E assim, depois de Kona, mudou a minha visão do Ironman, sabe? Primeiro que eu cheguei, eu disse, Fabrício, e ele também achou, eu falei, não, vamos procurar uma prova que lhe encaixe. Ele fez, você quer voltar? Eu disse, claro, pago tudo de novo, não tem problema. O lado financeiro, as coisas todas, que não é barato ir pra Kona. E a exaustão dos treinos. E eu vi, assim, a simplicidade, sabe? Simplicidade, assim, que eu olhava assim, fazia, disse, não, eu sou um dos melhores atletas do mundo. Isso é ponto. Ninguém pode dizer que eu não sou. Porque só tá lá os melhores. Ponto final. Não é como você pagar uma inscrição de Fortaleza, de Florianópolis. Que só basta você ter o dinheiro para você pagar. É. E você vai. Aham. Né? Eu acho que também como é na maratona, né? Sim, tem provas que você tem que ter índices, né? os índices, né? Aham. E A Laura em Boston. pronto. Você sabe como é isso. E aí eu disse, pô, tô lá. E eu olhava assim, povo simples, comunicativo, sabe? E aí eu fazia uma reflexão de Kona com, vamos dizer, Florianópolis. Eu disse, nossa. E os campeões mundiais falando Nossa, com a gente, campeão conversando. mundial parece uma pessoa normal. Assim, Eles puxam sabe? conversa. Puxa conversa, vem. Diferente, é um esporte diferente. E se você pede uma informação, uma ajuda, eles estão ali de bate pronto para lhe dar, sabe? E eu fazia assim, eu disse, meu Deus, Florianópolis, aquele negócio que você olhava assim, tinha aqueles caras com aquelas bikes, aquelas naves, Uma pose. E uma lá em- pose, uma humildade em pessoa. nariz lá em cima. Aí eu disse, nossa, ó, depois de Kona, eu não quis mais ir para Florianópolis. Então, eu nunca mais fui para Florianópolis, depois de Kona. E Tá quais bom. são os planos agora daqui pra frente? Não, os planos, aí 2021, aí veio 2017, a gente aproveitou o ciclo, entrou o 70.3 de Maceió, e aí a gente fez outro baita ciclo, que foi o melhor meio Ironman que eu fiz, né, que foi um banho nos atletas, né, lá daqui de Maceió, os povos chamavam os laranjinha, né, que era a gente. Então, assim, a gente Foi arrebentou, diferente esse ano. Foi arrebentou a boca do balão, e aí eu me classifiquei, pro Mundial de... eu, Hélio, outro O atleta, o Fernando, né, Fernando, foi treinar com a- Fabiano, Fabiano. todos se classificaram para o Mundial de 70.3, que foi na África do Sul. E aí nós fomos. E logo depois, a gente já tinha os planos de emendar para eu ir para Cozumel para tentar a vaga novamente para o Havaí. Só que, quando passou o Mundial da África do Sul, veio a pandemia. Aí parou tudo. Ok. Então, eu continuei a treinar, não parei treinando, precariamente, né? Que ninguém conseguia treinar direito, era só para manter o corpo ativo e não perder tanto. Ok. 2021, Cozumel, acho que era a única prova de Ironman que tinha. Foi aquele que furou o pneu e ele estava muito bem treinado. E aí, bora, vamos. E aí eu treinei muito junto com o Fabrício. Não na semana, né? Porque os horários de a gente é diferente. Mas finais de semana a gente tava treinando todos juntos. E eu cheguei muito bem. Tava muito bem. Não. Depois eu
Eu disse, não, eu não iria conseguir. Porque, assim, na minha cabeça, né? Sei lá. Não, mas eu tinha a minha consciência que eu não iria conseguir chegar ali e fazer um sub-10, ou um sub-8, ou sub-9. Não iria. Iria sim, eu tava confiante de chegar lá para fazer de 9h30 a 9h40. Isso aí eu tava E agora, como é que super você tá? confiante. E agora? E aí furou, deu aquela bad, né? Eu regredi, que eu fiquei com aqueles treinos meia boca. Então assim, Deu uma bad de uns 2 anos. é, Mas agora, como é que tá? não, aí Agora, chegou é? fazendo 70,3 para 6 horas. Né? Então, assim, qualquer outra pessoa, eu acho que do ponto que eu tava para o ponto que eu cheguei de 70,3, tá assim, não é sendo arrogante nem nada, não, mas assim, eu tinha tempos bons de 70,3. Eu tinha, meus tempos de 70,3 era 4h30, 4h40, 4h50. Né? Aí eu fui para 6, 5 e pouco, perto de 6, até um dos últimos. Ele ficou mais encafifado do que eu. Eu fiz, não, Fabrício, calma. Isso aí é que chegou a idade, eu perdi o Endurance, a gente chegou num consenso que eu perdi o Endurance, né? E tinha que recuperar esse Endurance. Na minha idade, na idade dele é fácil, né? Ele é mais novo que eu, é bem fácil ele Não tá recuperar. tão fácil mais não, mas tudo bem. Na minha já é mais difícil, porque eu já tenho 53 anos. Então é mais difícil. E aí chegou agora no Rio de Janeiro, encaixou. É uma prova boa. Que eu correndo os 21, eu não tava fazendo nada do que ele tinha mandado. Ele arriscou de novo. Eu arrisquei de novo, só que agora mais maduro, né? Quando eu comecei a correr, eu senti o corpo, eu disse, oxe, hoje não tem quem me faça correr como ele mandou correr, eu vou correr aqui do jeito que eu tô sentindo meu corpo. E eu fui. Corri de lado até o quilômetro 17, eu tava com o Hélio. Se você ver as fotos, tanto minha como do Hélio, tá eu e o Hélio, assim, os dois juntos. Ou ele tá na frente, ou eu tô na frente, um atrás do outro. E aí eu só pensava, eu disse, nossa, Fabrício deve estar louco olhando o track. Já estava, né? Ele vai quebrar, pior. ele vai quebrar, ele vai Você vai quebrar, ficar ele vai na torcida quebrar. olhando o Nossa, e deu tudo certo. Deu tudo certo, eu fiz uma prova boa e assim, tô indo pra Cozumel agora novamente. Que legal. E não vou mentir, eu vou querendo a vaga. Sim, claro, né? Se vou conseguir ou não, é outra história. E acho que dos últimos anos a gente conseguiu resgatá-lo, sabe? Mas Quando é Cozumel? 23 de novembro. Mas assim, eu tô muito bem. Tô muito bem, eu consegui uma coisa que era um calo, que era o meu ciclismo. Né? Hoje eu tô com um ciclismo não como de Fabrício, como de Hélio, como de outros aí, mas muito bom meu ciclismo, tá? De eu pedalar e sustentar uma corrida forte, né? Assim, pra mim. Mas deixa eu lhe atrapalhar um pouquinho. O mais impressionante do Falcão é a resiliência dele. Já deu pra perceber. Ele A fala- resiliência dele é algo... Eu juro a você que nesse processo agora, de uns 2 anos pra cá, e que eu ia verificar os treinos dele, e via a constância, e tudo verdinho e tal, eu não conseguia entender o que estava acontecendo, por que ele não estava rendendo, porque a gente estava realmente fazendo o que tinha que ser feito. E eu disse, Falcão, só tem uma coisa aqui. Juntou a idade com o período que você perdeu o Endurance, e a gente não está tendo tempo hábil para fazer essa recuperação desse Endurance. E eu fiquei meio... Disse, caramba, não é possível, na penúltima prova dele, que a gente fez para recuperar o Endurance. Antes penúltimo. Antepenúltima. Só que é interessante como depois Depois de começou, Brasília. ele começou a ficar linear, daí começou a melhorar, daí é como se o corpo dele precisasse daquele tempo. Sim. Só que
a resiliência dele de não ter parado, de não ter tirado um período de, vou tirar umas férias aí dos treinos, fez com que ele chegasse bem como ele está hoje novamente, né? Muito bem. Como aconteceu, né? Com muita gente exato. aí que Às vezes não até tem ele a mesmo paciência. ficou se questionando, fez, porra, será que eu tô fazendo alguma coisa errada? Eu disse, meu porque irmão, você pode estar pensando que relaxa. seus treinos tem alguma coisa que Aí eu disse, relaxe, vai acontecer. Daqui a pouco vai acontecer. Melhorou. Relaxa, E a vai gente acontecer. vai estar na torcida aí pra lógico. você fazer a sua. Obrigado. Pra você ir pra Kona de novo. Obrigado. E aí, Fabrício? O Fabrício, ele tem. Na hora que ele chegou aqui, eu falei, cadê o troféu do Homem de Ferro? Ele foi campeão esse ano. Eu acompanhei o do ano passado e esse ano aqui eu fui lá também ver aquele sofrimento. Eu acho um sofrimento essa prova, mas. O guerreiro de ferro é um pouquinho. E ele passava assim. E o legal é assim, que a maioria das pessoas que estavam fazendo, todos sorrindo na hora que passava ali, né? Porque é muito dura essa prova. Sim, Né? Muito dura. Você já fez ela? já fiz Já? 2, 3 vezes. E assim, é impressionante a força de vocês. Laura, não Impressionante. sei se eu tava sorrindo muito não, viu? Porque eu não me lembro o Não, nome de mas a você. sua filha, mas a sua filha gritava ali. Foi. Aí você dava um sorriso. Porque não tava muito fácil não aquilo. Nossa, velho. naquele sol, Exato. impressionante. Mas, como você não trouxe o troféu do Homem de Ferro, acho que você trouxe um mais importante aí, né? Não, na verdade... Homem do Guerreiro de Ferro. Falei. Na verdade, do Guerreiros de Ferro, né? Na verdade, o que Bicampeão, né? eu fui bicampeão. Sim. Bicampeão do Guerreiros de Ferro. Na verdade, por que eu trouxe essa medalha, né? Então, Lindíssimo. uma que ela é muito bonita, mas ela é uma homenagem aos atletas leais, e eles falam The Legends, as lendas, que fizeram em 10 anos mais de 20 Ironmans. Então, assim, eu acho que ela representa toda a minha história, né? Com certeza. Toda a minha história desde quando eu comecei a fazer Ironman até hoje. E a sua paixão. E a minha paixão, até me emociona um pouco, tô tentando me segurar aqui. E isso aqui às vezes pode ser, eles são muito bons de marketing, né? Eles querem fazer o carinho no seu cliente que gasta uma tonelada para participar de tantos Ironmans, porque dizem para mim que eu poderia ter comprado uns 3 apartamentos, mas eu não sei, nunca fiz conta, porque para mim a realização era estar e participar na minha Disneylândia, porque é engraçado, porque se você me perguntar, Fabrício, para todos os lugares que você viajou, você conheceu os lugares? Não, eu gostava de ir para fazer o Ironman, vivenciar o Ironman, a história, entendeu? A vitória do Guerreiros é fantástica. A vitória do primeiro Guerreiros foi muito emocionante para mim, porque realmente estavam E ali foi todos os atletas fortes da época, não desmerecendo esse último Guerreiros, também foi muito bom, mas foi uma situação muito difícil. Mas eu digo que isso aqui engloba tudo, porque eu também fui para Kona. Eu fui um pouquinho diferente do Falcão, eu fui pelo Legacy Program, que é um programa de O Legado, que quando você cumpre mais de 12 Ironmans finishes, você manda para eles o comprovante dos tempos finais, e eles vão avaliar e eles vão lhe colocar numa lista de espera e você vai ser chamado. Eu demorei 3 anos para ser chamado. Foi chamado um brasileiro na primeira leva, 2 brasileiros na segunda, não, tem 3 brasileiros na segunda leva. Eu fui o da segunda leva. E eu fiquei na lista de espera, então 1 ano e quase 2 anos ali. Quando eu fui para Kona, eu já tinha 15 Ironmans. É engraçado, né? Hoje eu já tenho 34 participações em Ironmans, né? Então, assim, o porquê realmente da medalha? Porque aqui tá todas as realizações dos meus sonhos. Se você perguntar para mim, Fabrício, eu tenho 46 anos. Você já realizou todos os sonhos que você queria realizar na sua vida? Eu já realizei todos. Eu já realizei todos os meus sonhos como atleta, como pai, como treinador, na vida pessoal, como tudo eu já realizei. Então, isso representa tudo que eu construí com amor e paixão. Porque se você me perguntar, alguma vez na vida você trabalhou pelo dinheiro? Não, eu trabalhei pelo amor e paixão que eu tenho. O dinheiro é a circunstância do que eu construí, entendeu?
e pela satisfação que eu tenho em realizar o sonho das pessoas que me contratam em busca de determinados sonhos, entendeu? Como foi o caso do Falcão, como foi o caso do Fabiano, como foi o caso de inúmeros, como foi o caso até das minhas corredoras novas agora, que nunca fez o teste comigo, correu 500 metros e agora fez a meia maratona da COP, que é o caso da Aline, por exemplo, que eu vou citar. Ela nunca pensou que ela tinha possibilidade de correr. Então, assim, eu sou um treinador que eu acredito que você pode o que você quer. Se você quer, você pode. E eu só mostro o caminho para você chegar lá. Se você cumprir esse caminho, você vai conseguir, entendeu? Então, isso eu levo para a minha vida também, entendeu? Eu nunca deixei de acreditar no que era possível. Então, é que nem... você já fez conta para ver o quanto é que saía? Eu nunca calculei nada. Eu simplesmente fazia inscrição, pagava passagem aérea, pagava hotel e dizia, tudo vai dar certo. E ia. Porque se eu não tivesse feito isso, eu não tinha realizado nem a metade dos sonhos que eu realizei. E tem uma outra questão aí também, que eu digo que essa medalha aqui, que fala 10 anos, 20 provas, eu digo que ela representa as 34 participações que eu tive. Eu não tenho vaidade em relação ao resultado. Porque o que acontece é o seguinte, eu vou e faço quando eu quero, da forma que eu quero. Se eu quero performar, eu vou treinar para performar. Se eu não quero performar, eu vou lá para participar. Mas eu estarei no momento que eu estou querendo viver e me realizando com aquilo. É isso. Daí... E tem uns momentos assim, que se apega, porque tem um momento emocionante da chegada de Kona, da linha de chegada de Kona, que é algo inesquecível, mas tem uma situação em Kona que eu digo que até que meio que superou aquele momento, que foi eu estar nadando no pier de Kona, que era o meu sonho, que eu via nas imagens, o pier de Kona, e de repente eu senti uma pessoa nadando do meu lado, e eu paro, são 2 golfinhos nadando comigo. Coisa então, linda. assim, é coisa que é difícil um ser humano que tem uma vida normal viver. Então, eu digo que a gente tem uma vida um pouco fora do padrão da maioria da população. E são tão poucas pessoas que vivem isso, essa atmosfera. Eu de conhecer o Mark Allen, que eu sempre via, o 6 vezes campeão mundial do Havaí. Eu peguei Mark Allen nesse momento aqui. Mark Allen estava com o Dave Scott, que é o outro 6 vezes campeão, são as lendas. Daí, Mark Allen aqui, eu disse, Mark, eu posso fazer uma chamada de vídeo para uma atleta minha, que é sua fã? Daí ele ficou meio assim, né? Mas ele é muito aberto, ele estava bem nesse dia. Eu disse, faça. Daí eu liguei para Temis, de chamada de vídeo, para falar com o 6 vezes campeão mundial. Daí ela atendeu, ela disse, eu não estou acreditando, é Mark Allen. Daí eu disse, agora fale seu inglês com Mark Allen. Então tem certas coisas assim que são inesquecíveis. Isso aí a pessoa leva pra vida toda. E assim, sonho não tem preço, né, gente? Sonho Exato, é então. uma coisa... Nossa, muito, muito legal, assim, ouvir a história de vocês. É muito inspirador, assim, a gente vê pessoas que estão há tanto tempo aí na estrada, né, do triatlon, do esporte, e que até hoje se emocionam de contar e conseguem trazer pra gente, né, inspirações, assim, pra gente também seguir no caminho. Então, vocês estão de parabéns. Eu agradeço muito a presença de vocês aqui. Eu vou ter que encerrar mesmo, que a gente até passou um pouquinho já do tempo. Eu vou só abrir o microfone agora para vocês, né? Fique à vontade para divulgar rede social, para divulgar assessoria. Fica à vontade. Não, na verdade, eu só tenho a agradecer a você, Laura, pela oportunidade. E é isso. Na verdade, eu acho que muita gente já me conhece. Difícil não conhecer. Eu tô há tantos anos nisso. E só agradecimento. E agradecimento por estar vivo e falar uma frase que eu digo que essa frase é uma realidade, porque eu passei essa realidade depois do acidente que eu tive, que o Aragão, que é meu atleta, que foi do Exército, e que fala muito essa frase,
que é: muitos podem, mas não querem. Muitos querem, mas não podem. Nós queremos e podemos. E por isso dizemos graças a Deus. Muito bom. Porque temos saúde e daí podemos fazer o que a gente realmente quer, Exatamente. né? Muito bom. Isso é importante. Muito bom. Falcão? Eu Depois dessa, né? só agradeço a minha família, a Deus e ao meu coach Fabrício Bossato por tudo que eu consegui, e digo para todo mundo que nada é impossível. É isso. Nada. Basta você querer. Isso mesmo. Se você está disposto, você consegue. Vai em frente. Muito bem. Estaremos na torcida aí, hein? É. Esse podcast também é um espaço para você. Mande sua dúvida, sua história, sua dica. Nós estamos no Instagram, @umamedalhaeumabanana, e também no e-mail, umamedalhaeumabanana@gmail.com. Eu sou Laura Petri e esse foi mais um episódio do podcast Uma Medalha e uma Banana. Afinal, comer uma banana em casa não tem a mesma graça do que comer uma banana com uma medalha no pescoço. Tchau, pessoal. Até a próxima.